todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CPN número 199, 57, 00, 52, 48, 2021, traço 29, que sou relator. Registro dos termos da deliberação CPN número 45 de 2021. A presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas da possibilidade de participação por videoconferência e registrando a participação do diretor João Cioli, do nosso escritório Brasil. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução 45 da CVM. Por essa razão, o registro que a sessão está sendo gravada e que certificado de que a gravação está acontecendo. Funciona como Procuradora Federal Especializada, a doutora Daniele Barbosa, que não cumprimento, dando os 2 minutos. São acusados no presente processo PDO, RCS, auditores independentes de sociedades simples, representada pelo doutor Juliano Fonseca Menchidiak. Os senhores Paulo Sérgio Tufani, Raul Antônio Correia da Silva, ambos também representados pelo doutor Juliano. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente no meu gabinete. Passo então a palavra ao defendente da sua sustentação oral, enfim, pedindo para que a gente respeite o prazo regimental para a resolução. Senhor presidente, boa tarde. Senhor presidente relator, obrigado. Doutora Flávia, doutor Otto, doutor João, os representantes da nossa Procuradoria Federal Especializada. Eu serei breve, registro que, como é habitual nessa casa, o colegiado deu todas as possibilidades de manifestação e de defesa e de apresentação de documentos, entendo, portanto, que não há nenhuma necessidade de me aprofundar aqui nos detalhes do processo, são muitos. Apenas gostaria de fazer referência a algumas pequenas coisas que não tomaram mais do que 5 minutos. A primeira delas é o fato de que esse processo é daqueles que, a meu ver, demonstra com clareza que está havendo uma certa banalização do processo administrativo sancionador. Nós estamos aqui diante de um caso que havia suspeita de graves irregularidades em outras questões. Esse foi um de muitos processos tratando de um determinado momento de uma determinada empresa e levantado que a auditoria independente não tinha, de fato, contribuído para os fatos, como não poderia deixar de ser, não se perdeu a viagem em si, fez uma série de acusações, eu não vou listar todas aqui, que de alguma forma nós podemos dizer que não são de efeito grave, na medida que a própria acusação reconhece que, mesmo que tudo aquilo que ela gostaria que tivesse sido feito, tivesse sido feito, não há nenhum indício que os fatos que antecederam essas questões tenham sido evitados. Será que é para isso que serve o processo administrativo sancionador? Não seriam, nesses casos de potenciais infrações formais, casos mais de ofício de alerta de treinamento, justifica o tempo desse colegiado, o tempo da autarquia, o gasto de recursos estatais, o gasto de recursos privados, com defesa, para um processo dessa natureza? Então, aqui a defesa se permite fazer uma provocação no sentido de que há certos processos hoje que, no entendimento da defesa, caberiam muito mais como ofício de alerta ou até mesmo recomendações a serem feitas, muito mais do que esse procedimento que a gente está aqui de ficar olhando pelo e ovo e fazendo com que aqui o administrado, o particular, seja assim, obrigado no trabalho de milhares de horas, se preocupando com cada pormenor e cada detalhe, coisa que não deveria ser o espírito do processo administrativo sancionador. De todo jeito,
a defesa entende que demonstrou que mesmo esses pontos que a gente está chamando, que eu estou chamando de pelo não são procedentes. E eu faço um paralelo deste caso com o caso RJ 2018-4441, que foi de relatoria do ex-diretor Henrique Machado, mas cujo voto vencedor foi de autoria da doutora Flávia, em que, de forma extremamente semelhante, ainda que outras imputações, nós tivemos um sem número de acusações que levaram ali justamente, como aqui, tenho certeza que também, a absolvição. Porque essas acusações normalmente são feitas olhando pelo retrovisor. Assim, é claro que, sabendo-se do que aconteceu depois, muitas recomendações, muitas ideias as pessoas podem ter, mas essa não é a função da CVM. Eu ouso dizer que se um processo como esse resultar em condenação, essa autarquia não vai ter orçamento suficiente, jamais, porque a área específica vai ter que abrir uma área de consulta, atendendo o real-time online, os auditores perguntando: eu estou escolhendo esse caminho, que parece mais adequado, ou estou escolhendo aquele caminho, será que parece mais adequado, porque ninguém terá a segurança de fazer a sua avaliação profissional. E para concluir, senhor presidente, senhor relator, relator, há uma questão particular que eu venho trazendo para essa casa já há algum tempo, que é a questão da responsabilidade do sócio. Aqui, dois sócios, que são dois períodos diferentes, sócio responsável. Eu não consigo entender a forma como essa acusação se dá. Nesse caso aqui, artigo 20 da 308, que agora é artigo 20 da 23, que diz apenas que os sócios e os técnicos das empresas de auditoria, assim como as próprias empresas de auditoria, respondem pelas normas do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e do IBRACON. Então, nós apontamos, a defesa apontou quais são as responsabilidades que tem um sócio responsável por um trabalho pelas normas do IBRACON. Não é uma responsabilidade quase que solidária, não é nada disso. A responsabilidade específica pela organização dos trabalhos, existem regras específicas que são utilizadas para tratar especificamente essa responsabilidade. E a acusação sequer faz menção a essas regras. Ela presume que, uma vez acusando-se a empresa, como a gente costuma dizer, a firma, você deveria também acusar o sócio responsável automaticamente. Eu não consigo achar nas normas, eu não consigo achar nem do IBRACON, nem da própria CVM, onde isso está escrito. No entendimento, essa é uma jurisprudência antiga, que veio sendo um pouco discutida em alguns casos, entre eles o 2018-4441 que eu me refiro, mas não há um posicionamento desse colegiado que eu conheça, eu imagino que eu conheceria, pelo menos não há um posicionamento público que claramente explique do que se espera de um sócio responsável, se não é aquilo que está nas normas de IBRACON. Basicamente era isso, como eu disse, eu estou convicto de que cada uma das linhas de acusação é improcedente, cada uma das linhas é improcedente, mas não seria impossível abordar todas elas aqui no tempo que é indicado, e eu tenho plena convicção de que já tive oportunidade de apontar cada uma dessas linhas e esses integrantes do colegiado ouviram. Eu tenho forte convicção que concordaram. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. A Procuradoria tem algum pronunciamento a fazer? Deixa eu ressaltar que ao me caracterizar os direitos de acusação, tanto de autoria e materialidade das infrações,
Então, tem que ter aparecido 170 de 2020, mas era pela Procuradoria, com relação à observância dos artigos 5, 6 e 13 da Instrução 607 de 2019, vigente à época. Obrigada. Obrigado. Bom, um complemento, com certeza. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente, obrigado. Encerradas as manifestações, eu passo a leitura do meu voto, vou fazer a leitura de uma versão resumida, com a certeza de que ainda hoje a versão integral estará disponível pelo site da CVM. Vamos lá, um voto longo. Esse PRS foi instaurado pela SNC para apurar a responsabilidade de BDO e seus sócios responsáveis técnicos, Paulo Tufano e Paulo Silva, por supostamente terem deixado de observar normas brasileiras de contabilidade para a auditoria independente na emissão de relatórios de auditoria das demonstrações financeiras da JBS relativas aos exercícios sociais de 2013 a 2016, caracterizando o descumprimento em tese ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM número 308 de 99, vigente à época dos fatos. A acusação sustenta que os acusados teriam atuado com falta de ceticismo profissional na condição de auditores independentes, tendo identificado irregularidades das normas de contabilidade em 5 assuntos: auditoria de outras entidades do grupo, papéis de trabalho declarados após a emissão de relatório de auditoria, avaliação dos riscos de fraude, amostra de testes de detalhes, materialidade. Esse voto está dividido em 10 sessões e eu vou passar as preliminares. Os defendentes sustentam a existência de erros da acusação com relação aos responsáveis técnicos, tentativa de responsabilização objetiva, ausência de tipicidade e falta de análise da diligência. Argumentam nesse sentido que o termo de acusação não se desenvolveu de ser ônus de examinar a conduta de Paulo e Raul na qualidade de sócios responsáveis técnicos e de tipificar adequadamente quais teriam sido suas infrações, o que fulmina inteiramente a acusação contra Paulo e Raul, que estão sendo acusados sem qualquer verificação de sua atuação individual. A defesa apontou ainda que a acusação teria deixado de especificar documentos de que precisava na fase de investigação, tendo, no termo de acusação, interpretado sua falta como se não existisse. No mais, ao não encontrar os esclarecimentos devidos em determinado papel de trabalho, a acusação teria supostamente extrapolado suas conclusões, presumindo que não estariam presentes em qualquer outro, deixando de analisar o trabalho de auditoria como um todo. Além disso, contou-se que a acusação teria formulado questões sobre determinado exercício social, mas, ao acusar, estendido suas conclusões para todos aqueles entre 2013 e 2016. Respeitosamente, tais argumentos não merecem prosperar. Como já tive a oportunidade de manifestar anteriormente, a individualização das condutas no âmbito do processo administrativo sancionador é pressuposto fundamental à adequada condução da atividade sancionadora dessa autarquia, impondo-se à acusação o ônus de demonstrar a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa acusada. No presente caso, contudo, a inclusão dos senhores Paulo Tufano e Raul Silva no polo passivo decorre da responsabilidade assumida por esses últimos ao se tornarem tecnicamente responsáveis pelos trabalhos de auditoria independente em relação à tal companhia e, nesse contexto, terem inclusive assinado os relatórios de auditoria emitidos no âmbito da BDO com relação às demonstrações financeiras da companhia referentes aos exercícios sociais de 2013 a 2016 como sócios responsáveis técnicos. Veja-se que não se trata de responsabilização pautada exclusivamente na posição de assinatura dos documentos em questão, mas de efetiva atuação como responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de auditoria da companhia. Da leitura dos artigos 20 e 35 da Instrução 308, então vigente, resta claro que os responsáveis técnicos podem ser responsabilizados por eventual descumprimento das normas legais e regulamentares de disciplina. Na mesma linha, a partir do exame das normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente, que também regem a atuação dos sócios responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos de auditoria, depreende-se que esses profissionais assumem responsabilidades especiais para dar cumprimento às exigências contidas nessas normas. Nos termos dos itens 7, 8, 14 e 15 da NBC-TA 220R2, o sócio encarregado pelo trabalho assume responsabilidade pela direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria, de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis. Ainda em observância das normas contábeis
Ainda que a observância das normas contábeis seja oponível a todos os sócios e técnicos de empresas, os responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos figuram como destinatários primários da regra, incumbindo-lhes a responsabilidade primordial pelo cumprimento das normas emanadas pelo CFC, ao exercício da atividade e a emissão de pareceres e através da auditoria. Como bem destacado pelo então diretor Henrique Machado, a jurisprudência da CVM admite a responsabilização do auditor responsável técnico conjuntamente à empresa de auditoria, quando este falhar no cumprimento de sua responsabilidade, tal como lhe são atribuídas pelas normas contábeis referentes à sua atuação. A responsabilização do responsável técnico é medida apropriada, inclusive a sistematização de redes de supervisão, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das normas pertinentes nas estruturas internas dos prestadores de serviços no mercado de valores imobiliários. O objetivo principal é reforçar os incentivos para que os agentes regulados adotem modelos de conduta aderentes à legislação e à regulação setorial do mercado de capitais, fortalecendo a supervisão, fiscalização e acompanhamento do cumprimento das regras aplicáveis no ambiente da pessoa jurídica, em um modelo que agentes privados monitoram os próprios agentes privados. Nesse sentido, discordo dos defendentes que a acusação teria promovido em relação aos sócios responsáveis técnicos tentativa de responsabilização objetiva, ausência de tipicidade e falta de análise da diligência. No caso, a legitimidade passiva dos senhores Paulo do Florenal Silva para figurar no polo passivo desse PAS não decorre automaticamente de forma objetiva daquela responsabilidade atribuível à empresa de auditoria. Tampouco trata-se de aplicação de responsabilidade baseada em presunções ou conjecturas. A inclusão dos sócios responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de auditoria se justifica na medida em que se apura a eventual responsabilidade individual e subjetiva quanto às infrações investigadas nesse PAS, considerando-se as atribuições inerentes à sua função nos termos das normas contábeis que regem a sua atuação. A imputabilidade dos responsáveis técnicos perante a CVM depende, em última análise, da demonstração de que sua atuação concreta se distanciou culposamente dos padrões estabelecidos pelas normas legais e regulamentares aplicáveis no âmbito de suas atribuições, inclusive observa ainda que nesse aspecto a acusação é rígida, tendo sido adequadamente satisfeitas as exigências previstas na então Instrução 607 de 2019, conforme inclusive ratificado pelo parecer da PFE. As imputações formuladas derivam de análise completa e cuidadosa de todos os documentos que instituem esse PAS. De igual maneira, não identificam nos autos demonstração suficiente por parte dos senhores Paulo Tufano e Raul Silva, no sentido de que promoveram esforços razoáveis para realizar supervisão, fiscalização e acompanhamento do atendimento das regras aplicáveis no ambiente da pessoa jurídica, mas que, ainda assim, apesar de tal atuação diligente e, em tal hipótese, isenta de culpa, eventuais falhas por parte da pessoa jurídica ocorreram. Os responsáveis técnicos poderiam ter demonstrado que as alegadas falhas não ocorreram e, deste modo, estariam descaracterizando o elemento objetivo da infração, ou as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que, mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada, não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica e hipótese em que estariam descaracterizando o elemento subjetivo da infração. Entretanto, veja-se que o esforço para tal demonstração é complexo, adentra ao mérito e é difícil de ser endereçado e superado na análise em sede preliminar. Por essas razões, entendo que as preliminares suscitadas devem ser rejeitadas. Papel dos auditores independentes. Como eu já tive a oportunidade de escrever, a legislação de direito societário cumpre algumas funções principais. A primeira delas é fornecer uma estrutura básica com as características essenciais e os principais elementos que formam o panorama de funcionamento e desenvolvimento de negócios por meio de sociedades. Deste modo, reduzem-se custos de transação entre agentes privados interessados em explorar negócios em sociedades. A segunda função, que é o desdobramento lógico da primeira, é controlar e prevenir conflitos de interesse e problemas de agência, buscando harmonizar a convivência entre os diversos agentes que interagem nas sociedades, dentre eles a pluralidade de acionistas, que seriam os controladores minoritários, titulares de direito de voto ou não votantes, ou membros da administração, os credores, os trabalhadores e a comunidade em geral. A governança corporativa pressupõe a análise de relações existentes nos âmbitos internos e externos das sociedades, as quais
Em aplicação da teoria da agência, apresentam problemas tradicionais de representação de interesses que potencialmente tendem a apresentar conflitos e divergências. Esses potenciais conflitos e divergências entre diversos agentes que interagem na sociedade são chamados de problemas de agência, ou problemas de representação principal agente. Problemas de agência mais tradicionais são aqueles decorrentes das relações entre controladores e minoritários, acionistas em geral e administradores, agentes internos e agentes externos. As soluções oferecidas pela governança corporativa concentram esforços no fortalecimento de um sistema de freios e contrapesos para as relações que funcionam em camadas de responsabilidades e atribuições. Aos acionistas são otorgados poderes e direitos que funcionam como ferramentas de proteção contra eventuais abusos praticados pelos acionistas, pelos próprios acionistas, notadamente aqueles tipos da relação acionistas-controladores versus autoritários. Na sequência, os principais deveres de função decorrentes das relações de governança corporativa são atribuídos aos membros da administração, diretoria e conselho de administração, e, conforme o caso, também aos membros do conselho fiscal. São deveres de função que usualmente endereçam questões típicas dos agency problems decorrentes das relações acionistas em geral versus administradores. Superadas as camadas acima, no contexto desse sistema de freios e contrapesos típicos da governança corporativa, os auditores independentes têm um papel importante na medida em que funcionam como guardiões, na expressão americana gatekeepers, responsáveis pelo controle externo em defesa de múltiplos interesses, inclusive especialmente dos stakeholders. Os auditores independentes são responsáveis por atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras da companhia, prestando assim relevantes serviços de auditoria externa aos investidores. A obrigação dos auditores independentes é de meio e não de resultado, razão pela qual espera-se que esses profissionais tenham uma atuação cuidadosa e diligente, com construção de evidências capazes de demonstrar os esforços por eles realizados no bom desempenho de suas atribuições. O adequado funcionamento do mercado de capitais depende, em certa medida, da atuação rígida e diligente dos auditores independentes como gatekeepers, atuando ativamente em defesa da credibilidade e da veracidade das demonstrações financeiras auditadas. São profissionais independentes que se interpõem entre acionistas e administradores da companhia, reduzindo significativamente os problemas de agência nas relações inerentes à governança corporativa, favorecendo a eficiência do ambiente de negócio e trazendo efeitos positivos para o mercado regulado. Nesse sentido, os auditores independentes desempenham um importante papel para implementar boas práticas de governança corporativa nas companhias brasileiras. A sua atuação dirigente se vincula ao aprimoramento das relações de freios e contrapesos no contexto das estruturas de governança corporativa. Em julgamento de termos de repercussão geral, o Pleno do STF reconheceu ser lícitas as atividades de fiscalização e regulamentação do mercado de valores imobiliários atribuídos à CVM, a disciplina da atuação dos auditores independentes no que toca ao exame das demonstrações financeiras das companhias abertas e das instituições que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores imobiliários. A CVM exerce seu mandato legal de fiscalizar e regulamentar o funcionamento do mercado de valores imobiliários por meio da regulação de condutas, que estabelece padrões gerais de comportamento a serem observados e seguidos pelos agentes sob o espectro de sua competência regulatória. Em sua atuação, os auditores independentes dão cumprimento a essa sistemática legal de controle e verificação da conduta dos agentes que integram a estrutura social, promovendo os meios adequados para garantir acesso às informações referentes à atuação, bem como para viabilizar a sua responsabilização. As prestadoras de serviços são fundamentais para dar efetividade ao modelo de regulação de condutas. Assim, a auditoria das demonstrações financeiras das companhias por esses funcionários constitui importante mecanismo para a detecção de comportamentos dolosos ou culposos decorrentes de negligência, imprudência ou perícia. Agindo assim, os auditores independentes são relevantes players no ambiente corporativo que podem auxiliar na prevenção da ocorrência de fraudes e outras falhas causadas por erros, ressaltando-se que, em determinados casos, por melhor que sejam os trabalhos de auditoria, pode ser que estes não sejam suficientes para identificar eventuais fraudes e outras falhas causadas por erros. A conduta esperada dos auditores deve ser sempre avaliada dentro dos limites razoáveis das atribuições que lhe competem, não sendo automática a sua responsabilização pela revelação posterior de eventual ilícito. Respeitadas as características de cada caso concreto, a atuação dos auditores independentes precisa ser analisada sob a perspectiva dos esforços por eles empregados na avaliação das demonstrações financeiras por eles auditadas, associados aos procedimentos e cautelas por eles adotados na execução do seu trabalho, a fim de alcançar os resultados de fidedignidade desejados em relação aos documentos auditados. Registre-se novamente, como regra geral, os auditores independentes têm obrigações de meio e não
não de resultado. Nesse contexto, o registro dos procedimentos, diligências e cuidados tomados na condição de trabalho, dos papéis de trabalho, constrói um paper trail que servirá de parâmetro para avaliar se a conduta da auditoria independente se alinhou, no caso concreto, ao nível de diligência estabelecido pelas normas contábeis brasileiras. São justamente esses registros, evidências e comprovações que demonstrarão se o auditor independente cumpriu adequadamente as suas obrigações de meio, a fim de atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras das companhias, permitindo que o julgador possa analisar o caso concreto com as suas especificidades. Isso é, à luz dos fatos e circunstâncias existentes à época, e reconhecendo a existência de eventuais limitações da execução dos trabalhos que tenham sido consignadas em tal paper. Agora eu vou entrar no mérito. Falar primeiro do primeiro grupo de imputações. Dentro do primeiro grupo de imputações, a acusação propôs a responsabilização da auditora por supostas irregularidades na obtenção de conforto de auditoria em relação a saldos alegadamente materiais de outras entidades do grupo econômico da companhia de auditada, configurando o descumprimento em tese aos itens 5 e 7 da NDC TA 520, bem como aos itens 4, 5, 6, 21, 28, 29 e A43 da NDC TA 600. Segundo a SNC, como consequência do descumprimento dessas normas, criou-se um ambiente de incerteza sobre a sua correta mensuração. De acordo com a acusação, a BBO não teria mostrado as informações de todas as entidades do grupo societário em que se insere a companhia, tendo se baseado em informações auditadas por outros profissionais para os componentes que julgam não significativos. Discute-se nesse ponto do PAS. Se a auditora adequadamente definiu a materialidade da seleção dos componentes não significativos que não seriam auditados e obteve segurança razoável sobre os valores que não auditou, para garantir que não levaria a uma distorção relevante nas demonstrações financeiras sobre a sua auditoria. Como relatado, de acordo com a tese acusatória, os acusados teriam deixado de observar as normas brasileiras de contabilidade que sendo referidas, na medida em que, os exercícios sociais de 2013 a 2016, o auditor deixou de definir a expectativa em relação às variações das contas, assim como não determinou quais seriam as diferenças aceitáveis em relação às expectativas. Foram apresentadas explicações genéricas para as variações analisadas e acompanhadas de justificativas apropriadas. Não é descrito pelo auditor onde conseguiu as informações descritas, assim como não há evidências de documentações verificadas para sua confirmação. Diversas controladas do grupo auditado não eram auditadas individualmente, o que significa que o auditor não teve nenhuma base para confronto sobre esses saldos. Com efeito, o montante superior aos critérios de materialidade no contexto geral deixou de ser auditado. De início, suas razões de defesa, os defendentes sustentam ter havido ruídos na comunicação com a SNC durante o curso da inspeção, tendo apontado falta de clareza sobre os campos de questionamentos feitos no ofício 400 de 2020, e devida extensão das conclusões para todo o período de 2013 a 2016, a análise seletiva dos papéis de trabalho de auditoria. Respeitosamente, entendo que cada argumentos devem ser acolhidos. Não vislumbro obscuridade ou extensão temporal dos questionamentos feitos pela SNC, por meio do ofício 400. O referido indica, inclusive, de forma expressa o período de abrangência das solicitações. Também não restam dúvidas de que a acusação por gerar mais exercícios sociais não deriva dos espraiamentos das conclusões tomadas para o exercício social de 2014. Esse, mencionado exclusivamente a título exemplificativo que foi apurado durante a inspeção. Os papéis de trabalho mencionados como não considerados pela defesa foram analisados e tratados pela área técnica na instrução desse PS. No mérito, a defesa contesta a tese acusatória, argumentando que todos os componentes não significativos tinham suas demonstrações financeiras auditadas pela BDO ou por outras empresas de auditoria no Brasil ou no exterior, com relatórios específicos de auditorias. Em reforço, confirmo que em todos os exercícios sociais, os componentes julgados como não significativos tiveram 96% a 99% de seus ativos totais auditados, seja pela própria BDO, seja pelos auditores independentes, como a KPMG. No mais, os defendentes sustentam que a materialidade definida pela auditoria dos componentes é muitíssimo inferior ao valor da materialidade global para o grupo apontado pela acusação, como sendo de 1 bilhão e 500 milhões. Além disso, os defendentes argumentaram que os parâmetros indicados como mais adequados pela SNC estariam objetivamente errados e inadequados à realidade da companhia. A defesa insistiu que o resultado não seria uma base de comparação adequada, já que no segmento da companhia auditada, os agentes de mercado têm margens pequenas e não alavancados,
e costumam apresentar situações e resultados que podem, inclusive, ser negativos. Por isso, de preferência, apresentar uma tabela comparativa com a receita líquida que evidenciaria o total de ativos e receitas não auditados. Concordo com a defesa nesse ponto e tento que assiste a razão dos acusados. Conforme sólida jurisprudência desse colegiado, segundo as próprias normas contábeis emanadas pelo CFC, como regra geral, o julgamento profissional do auditor sobre o exame de materialidade deve ser preservado, desde que ele conhece os riscos e as limitações do trabalho de auditorista na posição mais adequada para avaliar a materialidade de valores envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade auditada. As definições dos parâmetros essenciais para o planejamento da auditoria devem considerar todos os destinatários das demonstrações financeiras, contemplando os acionistas de diferentes perfis, os stakeholders e o mercado em geral. A existência de informações fidedignas das demonstrações financeiras é fundamental para garantir, por exemplo, que as mesmas sejam capazes de ter reflexos na cotação dos valores imobiliários de gestão da companhia listada, na decisão dos investidores de comprar bem pela matéria de valores imobiliários, na decisão dos investidores de exercer direitos inerentes à condição de titular de valores imobiliários emitidos pela companhia listada. Contudo, não se pretende aqui, em qualquer modo, invadir a margem de discricionariedade reservada ao julgamento profissional do auditor independente. Em linha com o precedente desse colegiado, em regra, a responsabilidade dos auditores independentes pela não identificação de distorções contábeis somente será possível quando não tiverem atendido o padrão de diligência esperado ou tiverem deixado de observar as normas que regulam a sua produção. De início, os elementos do caso concreto não permitem inferir que os critérios de materialidade adotados para guiar o planejamento dos trabalhos de auditoria do grupo eram inadequados para detectar potenciais distorções que pudessem impactar o balanço patrimonial e os resultados consolidados do grupo auditado. Ao contrário, nesse ponto, a defesa logrou êxito em comprovar que os critérios eram adequados. Quanto à definição da materialidade para a seleção dos componentes não significativos que não seriam auditados, como será abordado detalhadamente na seção 8 desse voto, o benchmark utilizado para fins do cálculo foi razoável e consistente com os padrões normativos para sua determinação. Conforme determina o item 6 da NBC TR200, a definição de materialidade, além de ser questão atribuída ao treinamento profissional do auditor independente, será pautada pelas circunstâncias envolvidas e são afetadas pela percepção de que o auditor tem a necessidade dos usuários e das demonstrações contábeis pelo tamanho e natureza de uma instrução e uma combinação de ambos. Como atestam os países apresentados pelos defendentes, a avaliação da BDO acerca da suficiência da evidência dos componentes contemplava fatores quantitativos e qualitativos, tais como representatividade dos ativos para receita não auditados, operacionalidade do componente, existência de relatórios de auditoria externa. Na minha nota, os defendentes conseguiram demonstrar que obtiveram segurança razoável sobre os valores que foram auditados, buscando garantir que não levariam a distorção relevante. Nesse sentido, menciono a evidência da auditoria substancial para os componentes não significativos, que compreenderam entre 96% e 99% dos ativos, utilização de procedimentos adicionais de análise das demonstrações financeiras não significativas, Financial Analytical Review, e verificação das notas de auditoria externa. Desse modo, respeitosamente, entendo ser improcedente a alegação de que a BDO deixou de obter qualquer conforto de auditoria sobre os saldos materiais. Concluo pela absolvição dos acusados em relação ao primeiro grupo de imputações. Passo então ao segundo grupo de imputações. O segundo grupo de irregularidades trata do descumprimento em tese ao item 16 da NBC CLT-TA 230, por supostamente terem os acusados alterado, incluído papéis de trabalho após a data de sua opinião originalmente emitida. Conforme relatado, a auditora arquivou o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2013 a 2016, originalmente em 20 de março de 2014, 9 de março de 2015 e 16 de março de 2016. Porém, essas datas não correspondiam àquelas registradas em diversos papéis de trabalho que ampararam os relatórios referentes aos exercícios sociais de 2013 e 2014, já que eram datados de 2016. Ou seja, alguns dos papéis de trabalho que embasaram os relatórios de auditoria enviados à CVM foram datados posteriormente ao arquivamento original daqueles mesmos relatórios. Além disso, a acusação listou de forma não exaustiva diversos papéis de trabalho sem nem ao menos incluir a informação sobre a última data
de revisão. Estou demonstrado, portanto, que a auditora não cumpriu a determinação do item 16 da NBCTA 230 vigente à época. A norma determina que, se houver qualquer modificação dos papéis de trabalho posterior à montagem do arquivo final de auditoria, as razões específicas para tanto devem ser documentadas, assim como a data de revisão e por quem foram revisados. Como os procedimentos novos ou adicionais executados não foram documentados nos papéis de trabalho alterados, tornou-se impossível concluir, com base em tais documentos, quais procedimentos foram efetuados originalmente e quais foram efetuados em 2016. Aqui, certamente, não houve diligência por parte dos acusados. Os argumentos da defesa nesse ponto podem ser resumidos em duas frentes. Os relatórios de auditoria originais foram integralmente substituídos em 2016, mantidas suas conclusões técnicas para refletir a reapresentação integral das demonstrações financeiras da companhia, que visou adequá-las às regras norte-americanas da SEC e da PCAOB. E o relatório de auditoria não precisa ter um único conjunto de papéis de trabalho que são registrados e notificados ao longo do tempo, já que se admite a reemissão integral de uma primeira versão, que permanecerá arquivada pela auditora, mas perderá sua vigência a partir da substituição por um novo set de documentos que aproveita informações e arquivos dos anos anteriores. Com a devida vênia, entendo que tais argumentos não devem ser acolhidos. Os termos do item 16 da NBCTA 230 devem ser registradas as justificativas para cada alteração em papéis de trabalho pertinentes ao relatório de auditoria emitidos constantes dos arquivos finais de auditoria. A finalidade dessa norma é dupla. De um lado, permite conhecer o histórico e os motivos das alterações, e de outro lado, reforçar o caráter permanente dos relatórios emitidos, evitando-se alterações injustificadas. A norma tutela a segurança em relação ao conteúdo dos procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras que levaram à emissão do relatório de auditoria, somente admitida essa alteração mediante formalização das justificativas adequadas. Para além disso, os papéis de trabalho são fundamentais para o registro dos procedimentos, diligências e cuidados tomados na condução dos trabalhos de auditoria, que são tão importantes para avaliar se a conduta do auditor independente se alinhou, no caso concreto, ao nível de diligência estabelecido pelas normas de auditoria independente brasileiras. O adequado registro dos procedimentos de auditoria não deve ser visto como mero formalismo regulatório. Tal registro serve, inclusive, como proteção aos próprios auditores independentes, que poderão se utilizar do perímetro por eles construídos para proteger o elemento subjetivo e demonstrar que desempenharam adequadamente as obrigações de direito que são atribuídas, tendo atuado com diligência, cautela e cuidado. Adicionalmente, pensando no importante papel de equipes dos auditores independentes em defesa dos direitos e interesses dos acionistas, administradores e stakeholders em geral, conforme os exemplos dos parágrafos 29 a 49 acima, essas evidências constantes dos papéis de trabalho são valiosas também para dar cumprimento aos citados termos de defesa e contrapeso nas múltiplas relações internas e externas que permeiam as companhias abertas. Com efeito, o arcabouço das normas de contabilidade para a auditoria independente emanadas pelo CFC não comporta o entendimento de que a substituição de um relatório de auditoria implicaria na invalidação e na suspensão da vigência do anterior conjunto dos respectivos papéis de trabalho, sob pena de criar uma inaceitável instabilidade aos destinatários dessas informações. A partir dessa interpretação finalística, resta nítido que a anotação das justificativas não pode ser genérica. Não basta dizer que os papéis de trabalho foram alterados sem apontar cada um dos ajustes e relacioná-los especificamente à diferença da norma internacional aplicável em relação à norma brasileira. A justificativa genérica de adequação à legislação norte-americana não deve ser acatada. A regra geral é a não alteração dos papéis de trabalho, sendo que, caso as alterações se façam necessárias, a sua admissibilidade é feita em regime de exceção e deve ser obrigatoriamente justificada com as devidas explicações e contextualizações dos motivos que amparam a necessidade de alterações. O efeito pretendido é proteger a asseguração da fidedignidade das demonstrações financeiras da companhia auditada. Observe que a divisão em dois sets de papéis de trabalho não se coaduna com as normas vigentes, notadamente com as alterações feitas depois da montagem do respectivo arquivo final.
Mas, como a auditora não procedeu à documentação regular das alterações, ainda que fosse possível conseguir acesso às duas versões, não conseguiria distinguir quais teriam sido as alterações, suas justificativas específicas e tampouco o responsável por cada ajuste. Portanto, nesse ponto, deve prevalecer o entendimento externado pela SNC de que, independentemente das demonstrações financeiras de 2014 terem sido remetidas com o relatório do auditor tratado de 5 de agosto de 2016, o auditor não poderia ter alterado o papel de trabalho originais sem a formalização adequada das justificativas. Entendo que restou demonstrada a violação do disposto no item 16 da NPCTA 230. Concluo pela condenação dos acusados em relação ao segundo grupo de imputações. Passo ao terceiro grupo de imputações. Vou falar primeiro da atuação do auditor independente. Os termos da NPCTA 230, o auditor deve avaliar os riscos de distorção relevante decorrentes de fraude nas informações contábeis da companhia. O papel do auditor é de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, seja por erro ou fraude, como apontado pela acusação. Portanto, se aprovou esse PAS, foi se a auditora documentou procedimentos suficientes para a detecção desse risco. Como visto na seção 3, a atuação diligente do auditor é fundamental para reduzir os problemas de audiência inerentes às relações de governança corporativa, equipando os acionistas e os órgãos sociais da companhia auditada para supervisionar, sindicar e prevenir a ocorrência de eventuais fraudes e outras distorções. Cabe ao auditor independente adotar comportamento diligente e cuidadoso, escolhendo filtros de detecção e outras ferramentas capazes de prevenir desvios, dando cumprimento às normas profissionais de auditoria independente e aos procedimentos previstos nos papéis de trabalho. Não há aqui juízo pelo reconhecimento ou não da existência de fraude e distorção relevante na companhia auditada, com a colaboração da empresa auditada. Não há correlação necessária e obrigatória entre a atuação do auditor independente e a ocorrência de fraude ou distorção relevante na companhia auditada. O contexto é apurar se os filtros de detecção foram adequados à época dos fatos. Pode-se pensar em casos nos quais haja fraudes ou distorções relevantes em determinada companhia, mas que os auditores independentes sejam isentados de responsabilidade, como contraponto. Pode-se pensar também em casos em que não há fraudes ou distorções, mas que os auditores independentes sejam responsabilizados por deixarem de observar as normas que são aplicáveis. As obrigações são de meio e não de resultado, razão pela qual essas variáveis são os desdobramentos lógicos desse modelo regulatório. O ponto central aqui são os cuidados e diligências empregados, os procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas adotadas pelos auditores para conhecer a companhia auditada e seu ambiente, os filtros de detecção escolhidos e a avaliação dos riscos de distorções relevantes com a subsequente necessidade de documentação da atuação responsável dos auditores independentes nessa direção. Não se pretende exigir que os auditores independentes assegurem de forma absoluta a inexistência de erros, fraudes ou outras irregularidades contábeis e demonstrações contábeis submetidas à auditoria. Qualquer exigência nesse sentido seria descontextualizada com a conformação das obrigações de meio e não de resultado aplicáveis aos auditores independentes. Entretanto, o que se espera do auditor independente é que ele adote os cuidados necessários para que falhas relevantes não ocorram. A atuação do auditor independente precisa ser analisada caso a caso, a fim de que o julgador possa determinar se as obrigações que lhe são atribuídas foram devidamente cumpridas. É necessário entender quais seriam os procedimentos suficientes para o cumprimento da avaliação de risco de fraude. Procedimentos necessários para a avaliação. Os itens 16 e seguintes da NPCTA 240 especificam quais seriam os procedimentos necessários para o cumprimento das regras aplicadas à avaliação de riscos de fraude. O item 17 prevê que o auditor deve fazer indagações à administração da companhia, os responsáveis pela governança com relação às fraudes e à sua auditoria interna, se houver. Essas indagações devem averiguar, por exemplo, quais avaliações são conduzidas por esses agentes, inclusive sua natureza, extensão e frequência. O processo para identificar e responder a riscos de fraude de entidade tem como se inclui previsão de comunicação da administração e responsáveis pela governança. É certo que os administradores não necessariamente teriam conhecimento de supostos erros e fraudes. O trabalho de auditor independente nesse ponto não se traduz em publicação de resultado como consequência eventual não detecção de supostos erros ou fraudes,
não implica imediata compreensão de que houve descumprimento da norma. Da mesma forma, tal como ponderei nos parágrafos 105 e 106, há casos em que não há erros e fraudes, mas que a responsabilidade dos auditores independentes se impõe por deixar de observar as normas aplicáveis. De novo, as obrigações são de meio e não de resultado. Não há correlação necessária e obrigatória entre a atuação do auditor e a ocorrência de erros e fraudes na companhia ajustada. O que se impõe é apurar se os filtros de detenção e demais procedimentos foram adequados. Documentação dos procedimentos pela auditora. Compulsando os autos, entendo que os papéis de trabalho de auditoria para os exercícios sociais de 2013 até o início de 2016 não contém evidência da realização de entrevistas, reuniões ou discussões, tampouco de quais pessoas tenham sido entrevistadas ou qual teria sido o conteúdo das conversas. Como exposto no subtópico acima, o item 8 da NDC detalha o conteúdo mínimo dos registros e indica que deveria ser suficiente para que o auditor não envolvido conhecesse detalhadamente o que foi feito. Portanto, não merece prosperar o argumento da defesa de que a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor independente é uma questão de julgamento profissional. Respeitosamente, discordo aqui. Em que pese a extensão do detalhamento em si contra o conteúdo das informações possa se voltar dentro dos limites de certa discricionalidade íncita ao julgamento profissional, trata-se de comando regulatório claro e específico, que, quanto aos seus aspectos mínimos mais objetivos, não reserva espaço para afastamento em razão de alegado julgamento profissional. Adicionalmente, como cuidou de pontuar a acusação, para além das normas de auditoria independente aplicadas, o próprio planejamento de auditoria previa a descrição mais detalhada das indagações da administração ou governança. Por exemplo, nos papéis de trabalho UTE e 2.04, Agenda de Reuniões de Planejamento do Exercício Social de 2013. O planejamento retratado no papel UTE estabeleceu que a auditora deveria documentar as conversas para analisar os riscos de distorção, inclusive registrando os nomes dos entrevistados. Neste sentido, o papel 204, Agenda de Reuniões de 2013, prevê que o auditor deveria conhecer como a administração desenha um ambiente de controle contra a fraude na companhia, inclusive documentando em uma área das reuniões com a administração se há riscos a serem transportados para a auditoria das demonstrações financeiras, entre outros quesitos. Com base nas evidências trazidas aos autos, as condutas dos acusados não foram aderentes às normas aplicáveis nesse ponto, tampouco aos próprios procedimentos previstos nos papéis de trabalho do planejamento. Os acusados mencionaram papéis de trabalho para indicar que teriam documentado os procedimentos específicos que realizaram para a detecção de riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras decorrentes de fraude. No entanto, esses papéis não contêm evidência adequada o suficiente à realização de tais procedimentos, uma vez que não continham o detalhamento mínimo necessário, tanto considerando as normas citadas acima, quanto o próprio planejamento da auditora para o exercício social de 2013. O item 17 do papel de trabalho UTE é genérico nos exercícios sociais de 2013 até o início de 2016. Não há menção da data das entrevistas, tampouco sobre quem foram os entrevistados. Não há descrição do teor da discussão, das informações coletadas ou da análise do auditor sobre as informações, nem como isso se refletiria na avaliação de risco de fraude. Entre 2014 e 2016, a descrição é apenas: não foram identificados indícios de fraude. Os papéis de trabalho e questionário de fraude são referidos nos exercícios sociais de 2015 e 2016, mas não contêm qualquer evidência de discussão com a administração. Nos exercícios sociais de 2013 e 2014, não há referência ao respectivo papel, que também não demonstra a ocorrência de entrevistas ou, minimamente, algum elemento sobre a visão da administração sobre os riscos de fraude dos respectivos controles. Outro papel de trabalho citado pela defesa foi o IC, Questionário de Entendimentos dos Controles Internos do Cliente, que igualmente não contém evidência das entrevistas. Os defendentes apoiados na tese de que a avaliação do risco de fraude ocorreu ao longo dos trabalhos de auditoria, desde o background check
do cliente, de modo inclusive informal, e que não poderia ser incorporado ao checklist da auditoria. Os defendentes pontuaram que, embora os papéis de trabalho escolhidos pela SNC não contenham evidências do nível desejado pela superintendência, dever-se-ia proceder a uma avaliação global do conjunto dos papéis seria suficiente para comprovar que adequadamente evidenciou a realização de entrevistas. Nesse ponto, respeitosamente desconsideram os elementos trazidos aos autos e a ausência de comprovação sobre tais entrevistas em diversos períodos da amostragem. A SNC verificou todos os documentos apontados pela defesa e apontou também esses que não há documentação adequada das indagações e das entrevistas com a administração da companhia auditada e demais responsáveis do grupo societário auditado, a fim de avaliar a eventual situação decorrente de fraude. Registre-se que, por razões óbvias, a auditoria não pode se fiar apenas do teor genérico de carta de representação apresentada pela companhia auditada. Acerca das diligências citadas pelos acusados, o único que se aproxima do teor exigido pela norma é a troca de e-mail com o Departamento de Governança e Compliance. Os outros procedimentos não são específicos para avaliação do tipo de distorção decorrente de fraude e assim não podem substituí-los. Além disso, a troca de e-mails não é suficiente. Embora os e-mails tenham sido trazidos aos autos pela defesa, não há indicação de que serviria para o mapeamento da visão dos dirigentes e de outros responsáveis sobre os riscos de fraude para a companhia, bem como os planos para sua mitigação, identificação e tratamento. Ademais, os citados e-mails dizem respeito apenas à auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2016. Tanto a troca de correspondências realizadas entre a auditoria e o Departamento de Compliance da companhia auditada, quanto a troca de e-mails com a administração da companhia auditada em relação a maio e junho de 2016 sobre questionários de transações com partes relacionadas. Há também diversas outras trocas de e-mail apontadas pela defesa, mas referentes à troca de e-mails com a administração da companhia auditada apenas a partir de junho de 2016. A descrição contida nos papéis de trabalho dos exercícios sociais de 2013 até 2015 sobre essa avaliação de risco de fraude não se presta para a segurança de que esses procedimentos de fato foram executados, uma vez que são incipientes as evidências da atuação do auditor independente como gatekeeper na apuração e na detecção de riscos de distorção relevante decorrente de fraude. A falta de interlocução entre o auditor independente e a administração da companhia auditada pode e tende a levar a um arrefecimento do sistema de freios e contrapesos desejável à governança corporativa. A defesa apontou que a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor independente seria uma questão de julgamento profissional. Essa tese, ao menos na amplitude em que se apresenta, em que é apresentada, não merece prosperar. Poderia até ser considerada caso se estivesse a discutir eventual detalhamento maior ou menor de conteúdo existente. Mas não é isso que está em foco desse PS. O comportamento diligente associado ao cumprimento das normas não admite conter apenas uma descrição genérica de que entrevistas foram conduzidas e não há risco. Como já exposto, as normas contábeis requerem, entre outros requisitos, que os entrevistados sejam listados, bem como a indicação da data das entrevistas, descrição do seu teor, as conclusões e a relação com a análise de risco do auditor. Analisando o caso concreto à luz das disposições da NBC-TA 230 e da NBC-TA 240, que diz respeito ao detalhamento da documentação dos procedimentos realizados, está claro que houve descumprimento de suas previsões, ainda que os efeitos de tais descumprimentos não estejam em discussão e sequer sejam objeto da apuração. Cabe, sem dúvida, cuidado na análise quanto ao atendimento ou não atendimento da NBC para não adotarmos o hindsight bias, viés de retrospectiva. A exigência de aderência por parte dos auditores independentes a tais normas ganhou relevância por conta de episódios corporativos e políticos envolvendo a companhia auditada, que até se revelaram em 2016 e ganharam repercussão midiática. A defesa reforçou que, a partir das primeiras notícias divulgadas na mídia, em meados de 2016, acerca de tais episódios corporativos e políticos envolvendo a companhia auditada, houve uma mudança nos procedimentos da auditora para avaliação de risco de distorção decorrente de fraude. A esse respeito, citou uma série de medidas tomadas pela DDO no sentido de apurar os fatos, inclusive envolvendo reuniões com o presidente da companhia auditada. No entanto,
A acusação compreendeu não apenas a avaliação dos procedimentos no contexto das referidas notícias, mas também o período de 2013 a 2015. Cabe ao julgador ter o cuidado para não exigir dos acusados um comportamento baseado em informações que não estavam disponíveis à época e só se revelaram posteriormente. Não se quer fazer isso aqui. Nesse ponto, o juízo é e deve ser baseado nas evidências trazidas aos autos. E nesse aspecto, embora a defesa tenha trazido uma argumentação consistente para que se evite o indesejável hindsight bias, as provas dos autos não demonstram o cumprimento das citadas normas contábeis de auditoria independente. A defesa buscou cruzar este ponto com aspectos considerados no julgamento do PAS-CVM 2018-441, ocorrido em 4 de novembro de 2020. Em que se analisou a alegação de ausência de evidência de auditoria para demonstrar a realização de procedimentos de auditoria com relação à identificação de distorções relevantes decorrentes de fraudes em determinada companhia de dados. Não participei daquele julgamento, mas com respeito aos precedentes da CVM, fiz uma análise cuidadosa comparando este caso com aquele. Embora semelhantes em alguns aspectos, o conjunto probatório trazido aos autos nesse caso tem diferenças relevantes em relação àquele do precedente citado pela defesa. Em cada julgamento, o colegiado da CVM deve considerar o conjunto das questões trazidas, bem como as especificidades de cada imputação. Naquele caso, a referida acusação tratava apenas especificamente de um exercício social, no que tange às indagações sobre fraudes feitas na administração da companhia em questão. Em que pese naquele caso não terem sido apresentadas atas individualizadas de reunião feitas com a administração a respeito de risco de fraude, foram trazidos outros papéis de trabalho que robusteceram o material probatório em relação à adoção de comportamento diligente por parte dos auditores independentes. Havia registros de que foram realizadas diversas reuniões e procedimentos de controle contra o entendimento da administração naquele caso. Os papéis de trabalho continham apontamentos de questionamentos formulados pela auditoria independente sobre o tema, com evidências trazidas aos autos, de que foram efetivamente realizados os cuidados em relação ao exercício social interno. Havia também registros com os nomes dos executivos com os quais reuniões foram feitas, suas áreas de atuação e datas da realização das reuniões com excertos e agendas de reuniões, e ainda documento em que constavam especialmente questionamentos feitos pelos auditores e registros de períodos específicos de entrevista com funcionários selecionados de modo aleatório, com questionamentos de obtenção de entendimento sobre o risco ou existência de fraude. Por todo exposto, concluo pela condenação dos acusados em relação a esse terceiro grupo de imputações. Passar ao quarto grupo de imputações. O quarto grupo de imputações diz respeito ao suposto descumprimento das normas de contabilidade para a auditoria independente aplicadas à seleção de amostra em auditoria, notadamente a NPC-TA 530, que trata do uso de amostragem estatística e não estatística na definição e seleção da amostra da auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes e na avaliação dos resultados da amostra. A norma estabelece que o auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco ao nível mínimo aceitável e selecionar os itens para amostragem de forma aleatória. Além disso, prevê que, se identificadas distorções, o auditor deve avaliar o que pode tê-las causado, se afetam o procedimento de auditoria e se os itens selecionados são representativos da população, entre outros procedimentos. A BDO empregou técnica de amostragem de unidade monetária por meio de software específico. Esse método trata cada real como uma unidade de amostra a serem selecionados com igual probabilidade, sendo assim o efeito prático de maior incidência de valores de maior montante. Ao interpretar as normas que tratam do uso da amostragem estatística e não estatística na definição da auditoria, na execução dos testes de controle, a CNC refutou a existência de alguns erros. Para a acusação, a metodologia adotada pela BDO para a obtenção de amostras, para a aplicação de teste de detalhe, teria implicado na seleção de itens específicos para teste em função do seu valor, sem dar a mesma chance de seleção a itens de pequeno ou menor valor. Assim, ao ver da SNC
a seleção foi feita por itens específicos e não teria constituído a amostragem de autoria. Os itens selecionados não seriam representativos da população como um todo e, portanto, o resultado dos testes realizados só se aplicaria aos itens testados, não podendo ser extrapolado para o restante da população. Consoante o termo de acusação, em virtude da BDO, selecionar os itens para seu teste de valor, os itens não foram considerados como amostragem de autoria por não ter caráter aleatório do universo. A defesa, por sua vez, evidenciou que a BDO utilizou ferramenta denominada IDEA, certificada e utilizada globalmente pela BDO e por outras empresas de auditoria que adotam a metodologia para a obtenção de amostragem de amostras conhecida como Monetary Unit Sample, ou simplesmente MUS. A defesa apontou que a MUS considera que a população é monetária, de modo que cada real se torna um item da população e, assim, tendo em vista que números maiores possuem mais unidades monetárias, reconhecendo que tal metodologia acaba sendo tendenciosa a números maiores, ainda que sem deixar de dar chance de seleção a números menores. A defesa esclareceu ainda que sem prejuízo da referida metodologia por meio da mesma ferramenta, foi também utilizada a função denominada MUS Aggregate para a seleção de itens agrupados dentro de lotes. A propósito, é justamente a NBC TA 530 a norma que se aplica quando o auditor independente decide usar a amostragem na execução de procedimentos de auditoria, tratando do uso de amostragem estatística e não estatística na definição e seleção de amostras de auditoria, na execução de testes de controle de detalhes e na avaliação dos resultados da amostra. O emprego dessa técnica é admitido, sendo inclusive citado no apêndice 4 da NBC TA 530 como método para a seleção de amostra. Para que não houvesse dúvida acerca do objeto da acusação, a SNC ressaltou que não está fundamentada no emprego da metodologia de amostragem de unidade monetária, mas em suposta seleção feita pelo auditor em valores superiores a determinado montante. O suposto problema apontado pela acusação não teria relação propriamente com o emprego de técnica de amostragem, que é admitido e inclusive referido pelas normas aplicáveis como método de seleção de amostra, mas sim como método pelo qual foi implementado. A meu ver, os dependentes lograram êxito em demonstrar que não houve seleção deliberada pelo auditor independente de valores superiores à população testada, tendo sido empregada uma ferramenta internacionalmente aceita e uma metodologia prevista na norma brasileira para a obtenção de amostras de auditoria. Concordo com os argumentos trazidos pela defesa no sentido de que não havia direcionamento, sendo improcedente a abordagem de que se trataria de exame seletivo de itens específicos. Entendo que a defesa teve êxito em demonstrar que a ferramenta de software utilizada não dava ao auditor a prerrogativa de direcionamento da escolha, ao contrário, a ferramenta dava oportunidade para a seleção de todos os itens, contra a alegação de duplicidade com relação a algumas filiais trazida pela ANA. Entendo que a defesa trouxe fundamento suficiente, estabeleceu controvérsia contra a interpretação da soma, do papel do trabalho. De todo modo, cabe reconhecer que tal questão não foi objeto da acusação e, ainda que tenha sido, não afasta da conduta detalhada acerca da improcedência da acusação. Pelo exposto, entendo que os acusados devem ser absolvidos contra as imputações desse quarto grupo de imputações. Por fim, o quinto e último grupo de imputações diz respeito aos parâmetros utilizados pelo auditor para o cálculo da materialidade nos exercícios sociais de 2013 a 2016. Para a acusação, os valores de materialidade foram muito superiores ao que poderia ser considerado razoável, dado que a materialidade global de auditoria variou entre 6% e 66% do valor do resultado dos exercícios, como descrito no item 72 do termo acusatório. Dessa forma, considerando as características específicas da companhia e exercendo seu julgamento profissional, a auditora escolheu empregar a receita líquida e não o resultado para a definição do fator para cálculo da materialidade. Dos memorandos de materialidade referentes aos exercícios sociais de 2013 a 2016, a justificativa para tanto baseava-se no fato de que até pouco tempo atrás a companhia obtinha resultados próximos do equilíbrio, break-even point. A defesa apontou que a NBC TA 320 não estabelece ordem de preferência entre diferentes benchmarks
expressamente prevê a possibilidade de utilização da categoria do resultado LAIR, mais comumente utilizado para o lucro líquido, do que o lucro líquido. Além disso, notou que a variação da SNC sobre o melhor benchmark estaria obviamente errada, já que, no segmento da companhia, os agentes de mercado têm margens pequenas, são alavancadas e costumam apresentar oscilação em relação aos seus resultados, que podem ser negativos. Por fim, aduziu que a manutenção dos parâmetros utilizados pelo auditor ao longo dos anos, quando possível, é benéfica e recomendada nos trabalhos de auditoria. Lembrou que a KPMG foi responsável por auditar as demonstrações contábeis da companhia relativas ao exercício de 2012, tendo igualmente escolhido a receita como benchmark e afirmou que não houve operação relevante nas circunstâncias da companhia de 2012 para 2013. Conclusão dos autos, entendo que impõe-se a absolvição dos acusados em relação ao quinto grupo de imputações. Como visto na seção 3, deve-se preservar em regra o julgamento profissional do auditor, considerando que ele estaria em melhor posição para avaliar a neutralidade de valores envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade resultada. Reconheço assim que a área técnica não pode se substituir no papel do auditor, propondo a responsabilização por descumprimento de norma meramente por discordar de sua conclusão técnica. De fato, a verificação do adequado cumprimento das normas deve ser feita a partir da diligência empregada nos trabalhos de definição e de cálculo de materialidade. Em linha com o precedente, o julgamento profissional do auditor estará sob alcance de revisão da CVM quando demonstrado que o critério adotado pelo auditor foi desarrazoado, sem fundamento ou errado. Não é o caso aqui. A esse respeito, menciono essa redação, evidentemente a margem de discricionalidade e flexibilidade conferida quando a fixação ao auditor, quando a fixação da base de cálculo para a materialidade, orientará os trabalhos de auditoria. Tais critérios devem ser fixados com respaldo dos fatos e nas circunstâncias do trabalho. A toda evidência, no caso concreto, não vislumbra a presença dos elementos necessários a ensejar a revisão excepcional da CVM sobre o critério de materialidade escolhido, devendo-se preservar o julgamento profissional do auditor independente responsável. A meu ver, os defendentes conseguiram reunir evidências de auditoria e justificativas suficientes para demonstrar que a escolha da materialidade foi adequada e razoável nos exercícios citados pela acusação. Vou pular essa parte aqui, senão vou cansar vocês. Por essas razões, concluo que os acusados devem ser absolvidos desse quinto grupo de imputações. A responsabilidade dos responsáveis técnicos. No que tange à autoria das infrações apuradas no âmbito desse PRS, entendo ser inconteste a responsabilidade da BDO na qualidade de auditor independente responsável pelas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016 da companhia. Passo, então, a avaliar a autoria das infrações administrativas formuladas no âmbito desse PRS em relação aos senhores Paulo Tufani e Raul Silva, na qualidade de sócios e responsáveis técnicos encarregados pelos trabalhos de auditoria do Grupo Auditado. Aproveitando-se das considerações trazidas na seção 2 desse voto, é certo que a responsabilidade dos sócios e dos responsáveis técnicos não pode ser reduzida automaticamente a partir da responsabilidade da pessoa jurídica que integram, sem o devido juízo de culpabilidade dos agentes envolvidos. Em regra, a responsabilização em processos sancionadores possui natureza subjetiva, dependendo, portanto, da demonstração de culpa lato sensu. Para fins de responsabilização do responsável técnico encarregado, deve-se avaliar se ele se desincumbiu do ônus inerente à função de direção, supervisão e condução dos trabalhos de auditoria, conforme determinam as normas brasileiras emanadas pelo CFC. Em linha com o precedente desse colegiado, deve-se aferir se o responsável técnico supervisionou com diligência ou promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento das normas que regem a atividade. É evidente que os responsáveis técnicos não teriam condições de conhecer a minúcia de todos os trabalhos desenvolvidos e, portanto, não podem responder por cada ínfimo deslize, sendo certo que nem o responsável técnico, nem a empresa de auditoria
devem responder por toda e qualquer infração pontual às normas técnicas. Os casos de erros pontuais, de importância relativa mínima no contexto geral dos trabalhos, não se cuidaria de legitimidade passiva ou de responsabilidade objetiva, mas da insignificância da infração no contexto do trabalho. A comprovação de diligências, evidentemente, não se confunde com a inversão de ônus probatório, que seria impensável na esfera punitiva como pontuou a defesa. Trata-se, porém, de esforço para demonstrar a relação razoável entre, de um lado, esforços compatíveis com o ônus da função e, de outro lado, caráter pontual ou mínimo de eventuais falhas. Ressalto que, conforme estabelecem as normas de contabilidade brasileiras, emanadas pelo CFC, os responsáveis técnicos assumem responsabilidade na direção e supervisão dos trabalhos de auditoria, bem como pela qualidade dos trabalhos de auditoria. No caso concreto, os responsáveis técnicos poderiam descaracterizar o elemento objetivo das infrações que são imputadas, demonstrando que alegadas falhas não ocorreram, tal como fizeram determinados centros de imputação do CPS, ou descaracterizar o elemento subjetivo da infração, demonstrando que as infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que, mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada, não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica. Compulsando os atos, observo que a linha de defesa dos responsáveis técnicos é substancialmente a mesma adotada pela empresa de auditoria. Não foram trazidos aos autos evidências capazes de descaracterizar o elemento subjetivo das infrações em relação aos responsáveis técnicos. Quanto aos elementos subjetivos, sendo consistente com a minha construção do voto até aqui, entendo que foram identificadas falhas no trabalho da auditoria em relação ao segundo e ao terceiro grupo de imputações. Não houve suficiente evidência de que os sócios e responsáveis técnicos se eximiram da responsabilidade que competiam no âmbito de suas atribuições conforme disciplinado nas RDCs. Os responsáveis técnicos não conseguiram demonstrar que tais falhas ocorreram apesar da atuação dirigente dos responsáveis técnicos. Por essas razões, concluo que os senhores Paulo Tufano e Raul Silva, na qualidade de responsáveis sócios responsáveis técnicos, devem ser responsabilizados por violação ao segundo grupo e ao terceiro grupo. Passo aqui então agora a conclusão e a dosimetria. Concluo que impõe-se a absolvição dos acusados em relação às imputações do primeiro, do quarto e do quinto grupo de imputações. Por outro lado, os acusados deixaram de observar as normas brasileiras e entendo que impõe-se a condenação em relação às imputações do segundo e do terceiro grupo de imputações. Para fins de dosimetria, observo que os fatos objeto da imputação são anteriores à entrada em vigor das alterações da lei, à Lei 6385, trazidas pela Lei 13.506 de 2017, de modo que devem ser consideradas sua relação anterior. Antes do exposto, seguindo precedentes do colegiado, voto pela condenação da BDO à multa pecuniária de R$200 mil. Voto pela condenação do senhor Paulo Tufani, a condenação de R$100 mil por multa pecuniária, fazendo a adequação pelo período correspondente à vista que o senhor Raul esteve responsável pelas demonstrações financeiras por um período inferior. Voto pela aplicação de uma multa pecuniária de R$75 mil ao senhor Raul. E voto pela absolvição da BDO do senhor Paulo e do senhor Raul pelas imputações daqueles três grupos que eu citei anteriormente. É o meu voto. Com o voto do diretor João Acioli. Senhor presidente, cumprimento todos os presentes. Passo a leitura também de uma versão resumida do voto e a inteira vai estar disponível após o julgamento. Senhor presidente, no que se refere à pessoa jurídica, acompanho a análise de mérito e as conclusões quanto a todas as acusações. Apresento esta manifestação para respeitosamente registrar minha divergência pontual, especificamente em relação à questão da responsabilização individual de Paulo Sérgio Tufani e Raul Antônio Corrêa da Silva. O voto do relator, convém realçar, não afirma o cabimento ou a legalidade de uma responsabilização objetiva. Pelo contrário, é contundente ao rejeitá-la,
ao afirmar no que subscrevo o seguinte. O trecho transcrito do voto relator é o seguinte: como já tive a oportunidade de manifestar anteriormente, a individualização das condutas no âmbito do processo administrativo sancionador é pressuposto fundamental à adequada condução da atividade sancionadora desta autarquia, impondo-se à acusação o ônus de demonstrar a correlação entre os fatos objetivos e a pessoa acusada. Veja-se que o entendimento no voto, portanto, é o de que a responsabilização pressupõe a necessidade de uma conduta e a julga presente no parágrafo seguinte, quando diz que ela teria advindo dos atos praticados pelos defendentes Paulo e Raul, ao atuarem efetivamente como responsáveis técnicos, nem mesmo sendo suficiente o mero fato de terem assinado os relatórios. E aí o trecho do voto diz: veja-se que não se trata de responsabilização pautada exclusivamente na posição de assinatura dos documentos em questão, mas de efetiva atuação como responsáveis técnicos encarregados dos trabalhos de auditoria da companhia. Voltando ao meu voto, assim, em minha leitura, é muito nítido que o voto do ilustre relator não imputa responsabilização objetiva aos acusados, pois só os pune, quando faz a análise de mérito, por entender evidenciada nos autos a conduta efetivamente mantida por eles. Em oposição ao entendimento manifestado no voto de relatoria, porém, segundo o qual a responsabilização não poderia decorrer exclusivamente da assinatura, em meu entendimento, a assinatura é o único ato concreto que o termo de acusação positivamente atribui aos defendentes. Isto consta de um único parágrafo, o de número 99, que em pouquíssimas palavras descreve a conduta dos sócios assim. E aí o trecho do termo de acusação diz: os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da JBS S.A. referentes aos exercícios de 2013 a 2016 tiveram seus relatórios de auditoria emitidos em nome da BDO e assinados pelos sócios e responsáveis técnicos Paulo Sérgio Tufani e Raul Corrêa da Silva. E aí fala as datas. E pelo sócio responsável técnico, e aí faz a diferenciação dos períodos. O parágrafo seguinte, número 100 do termo de acusação, torna mais compreensível eventual interpretação de que a tese acusatória seja equiparável a uma tentativa de responsabilização objetiva, na medida em que absolutamente nada acrescenta em termos de fatos, ainda que fossem só alegados, ao que teriam feito ou deixado de fazer os acusados. E aí o item 100 diz: à luz dos elementos que instruem este processo administrativo sancionador, propõe-se a responsabilização das seguintes pessoas: Paulo Sérgio Tufani, por descumprimento ao disposto no artigo 20 da Instrução 308, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da JBS para os exercícios encerrados em 2013, 14, 15 e 16, uma vez que não respeitou o disposto nas então vigentes normas de contabilidade, deixando de aplicar o requerido pelo itens, e aí faz a transcrição dos itens que teriam sido violados. Para o Raul Antônio Corrêa da Silva é idêntica à descrição nessa parte, e aí eu não leio. Trocando em miúdos, o sócio e responsável técnico descumpriria o artigo 20 da Instrução 308 ao realizar os trabalhos de auditoria, porque desrespeitou o disposto nas normas de contabilidade. Realizar os trabalhos de auditoria parece se referir a algo do plano dos fatos. O problema, como se viu um pouco antes, é que os únicos atos concretamente apontados a eles na acusação são as assinaturas nos relatórios. Em interpretação estrita, não se trataria, a meu ver, de responsabilização objetiva, pois afinal a acusação afirma que os acusados atuaram e descreve como entende que atuaram e prova o que alega, no caso é a assinatura. Substancialmente, porém, o ato apontado de assinar os documentos é bastante similar ao que ocorre quando alguém apenas assume uma determinada diretoria a que a regulamentação atribui determinadas responsabilidades. Pode haver, então, alguma conduta descrita, a assinatura. Por haver, então, a conduta descrita, que é a assinatura, acompanha o entendimento do ilustre relator no que tange a não haver nulidade por ausência de individualização das condutas. Por mais claro que me pareça não haver descrição alguma de nexo de causalidade entre o ato imputado e a ocorrência das falhas, entendo tratar-se de questão de mérito, em que a acusação não foi capaz de demonstrar a autoria por parte desses acusados. E, passando ao próximo item, algo que se pode observar na prática do direito administrativo sancionador ao tratar da responsabilização de pessoas naturais como representantes de pessoas jurídicas
É uma falha metodológica que confunde descrição de fato em concreto com previsão normativa em abstrato. Tipos infracionais descrevem condutas. Quando se atribui a um acusado a prática de uma infração, isso pode ser feito de uma maneira que superficialmente se assemelha a uma individualização de conduta, repetindo-se ou parafraseando-se os termos da definição da irregularidade. Aí eu vou suprimir um trecho aqui que vai constar do voto da íntegra e digo: o fenômeno fica consideravelmente mais sutil quando se trata de normas de contabilidade que descem a detalhes quase microscópicos ao prescrever ou recomendar práticas de que servem exemplo algumas das regras que a acusação afirmou terem sido descumpridas neste caso. Trazendo o exemplo para as normas destes autos, digamos que a acusação afirme algo como: nos exercícios de 2013 a 2016, os acusados deixaram, na qualidade de responsáveis técnicos, que inclusive assinaram os respectivos relatórios, de incluir a documentação de auditoria consistente nas decisões significativas tomadas durante a discussão com a equipe de trabalho em relação à suscetibilidade das demonstrações contábeis da entidade à distorção decorrente de fraude, deixando também de incluir os riscos identificados e avaliados de distorção relevante decorrentes de fraude no âmbito das demonstrações financeiras e das afirmações. Uma afirmação como essas parece diferente do que dizer nos exercícios de 2013 a 2016, a BDO violou o item 45 da NBCTA 240 e os acusados, por constarem como responsáveis técnicos e assinados de relatórios, são culpados da violação. Mas ambas as afirmações são rigorosamente iguais. A primeira apenas atribui aos acusados a prática da conduta prevista no referido item 45, por verificar que o relatório produzido pela pessoa jurídica incorreu naquelas falhas, mas sem dizer o que os acusados teriam feito ou deixado de fazer, no plano dos fatos concretos, que teria causado aquele resultado. Pode parecer que a conduta omissiva, esse deixar de fazer, seria exatamente deixar de incluir, no exemplo do item 45, deixar de incluir a documentação de auditoria prevista como obrigatória. Mas isso implicaria responsabilização objetiva. Se a estrutura da pessoa jurídica não funcionou de maneira adequada a assegurar que os relatórios incluíssem tal documentação, então automaticamente se concluiria que o responsável técnico não a incluiu. Na prática, é exatamente essa estrutura que a acusação utiliza ao falar dos acusados Paulo e Raul, como exposto mais acima nos itens, que eu indico os itens do voto aqui. Sendo o único ato a eles imputado de terem assinado os relatórios, teriam violado o artigo 20 da Instrução 308, porque descumpriram as normas de contabilidade. Veja-se, não é porque tiveram uma conduta que violou as normas contábeis e com esta mesma conduta teriam incorrido na infração à Instrução 308, mas literalmente apenas porque violaram as normas contábeis, ou, no contexto, apenas porque a pessoa jurídica que representavam teriam violado essas normas. Essa circunstância não deveria determinar a culpabilidade dos acusados, pois, como diz o voto do presidente relator, em outro trecho que também transcrevo e subscrevo, a imputabilidade dos responsáveis técnicos perante a CVM depende, em última análise, da demonstração de que sua atuação concreta se distanciou culposamente dos padrões estabelecidos pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, no âmbito de suas atribuições, inclusive das normas aplicáveis. Volto para o texto deste voto aqui, dizendo: e como poderia a acusação fazer essa demonstração? Novamente, socorro-me do voto do relator e transcrevo o seguinte trecho. Nos termos dos itens 7, 8, 14 e 15 da NBCTA 220, R2, o sócio encarregado pelo trabalho assume responsabilidade pela direção, supervisão e execução do trabalho de auditoria, de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias aplicáveis, bem como pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado. Voltando ao voto aqui, a acusação poderia, então, ter apontado quais teriam sido, a seu ver, as falhas na direção e supervisão e eventual execução que disse ter sido feita diretamente pelo sócio encarregado, mas não fez. Há apenas a constatação do parágrafo 99 de que os relatórios foram assinados pelos acusados e a expressão genérica do parágrafo 100, realizar os trabalhos. Nada há no termo de acusação que se refira a atos ou omissões na direção, supervisão ou execução dos trabalhos ou montagem de equipe, por exemplo, que se pudesse enquadrar nos itens 14 ou 15 da NBCTA 220. O item 14 diz: o sócio encarregado do trabalho deve estar satisfeito com a equipe de trabalho e qualquer especialista
que não faça parte da equipe tem coletivamente a competência e habilidade apropriadas para executar os trabalhos de acordo com as normas, possibilitar a emissão de relatório apropriado. O item 15 diz: o sócio encarregado deve assumir a responsabilidade pela direção, supervisão e execução do trabalho de acordo com as normas técnicas, etc. E aí, traçadas as semelhanças, voltando aqui, né, eu terminei a transcrição. Traçadas as semelhanças com a responsabilidade objetiva, trato mais a miúde de uma diferença relevante para o que considero ser um núcleo de minha divergência. Após reconhecer a necessidade de que haja conduta concretamente demonstrada nos autos, afirmo o ilustre voto do relator. Isso aqui no item 16. De igual maneira, não identifico nos autos demonstração suficiente por parte dos senhores Paulo e Raul, no sentido de que promoveram esforços razoáveis para realizar supervisão, fiscalização e acompanhamento do atendimento das regras no ambiente da pessoa jurídica e, enfim, mas que ainda assim, apesar de tal atuação diligente e em tal hipótese isente de culpa, eventuais falhas por parte da pessoa jurídica ocorreram. No próximo parágrafo 17 diz: os responsáveis técnicos poderiam ter demonstrado que 1. As alegadas falhas não ocorreram e deste modo estariam descaracterizando o elemento objetivo da infração, ou 2. As infrações imputadas à pessoa jurídica ocorreram à revelia da atuação dos responsáveis técnicos, que mesmo tendo atuado de forma diligente e adequada, não conseguiram evitar que ocorresse o descumprimento por parte da pessoa jurídica, hipótese em que estariam descaracterizado o elemento subjetivo da infração. Entretanto, aí o final é só justificando que é uma questão de mérito. Voltando aqui à argumentação do voto, concordo que os responsáveis técnicos poderiam ter essa demonstração. Porém, é preciso reconhecer que essa lógica transfere o ônus da acusação para a defesa. A acusação teria apenas o trabalho de apontar quem são as pessoas formalmente responsáveis, sem descrever ação alguma que elas tenham praticado ou deixado de praticar. Apenas diriam que deveriam ter feito o que os dispositivos regulamentares dizem que tem que fazer. De responsabilidade objetiva, em última análise, não se trataria ainda, pois a objetividade da responsabilização significaria que qualquer que fosse a conduta demonstrada pelos defendentes, presente ou não um elemento subjetivo, ainda assim haveria a condenação. Mas ainda assim há a circunstância dessa inversão do ônus. Materialmente, parece-me que o entendimento do voto relator é perfeitamente compatível com a preocupação nele externada, a que me alinho, contra a responsabilização objetiva. No que tange a deveres como os de que ora se trata, em que se exige diligência para evitar que determinados resultados ocorram, obrigação de meio e não de fim, esse seria um sistema, em tese, possível. Afinal, os acusados têm acesso ao que fizeram e lhes é factível indicar e demonstrar o que fizeram em sede de defesa. Não é, assim, uma mera enunciação de que fulano ou cicrano é o centro de imputação de responsabilidade, como se isso bastasse apenas por si só para punir alguém. Seria, ao contrário, uma espécie de distribuição dinâmica do ônus da prova, em que caberia à acusação o ônus de demonstrar a ocorrência de falhas, e esses ônus serviriam como indícios de elas terem decorrido de insatisfatória atuação dos sócios responsáveis. Nesse sentido, há no voto do relator referências ao que se espera que os acusados deveriam ter feito, referência ao que se espera que os acusados deveriam ter feito, né, ou ter demonstrado fazer em sua defesa. Pelo que interpretei do voto, são elementos que, se presentes nos autos, poderiam, em tese, resultar em sua absolvição, ainda que com a manutenção da condenação à pessoa jurídica. Essa sistemática adotada na fundamentação do voto, ressalto, é muitíssimo distinta daquela de uma acusação que nada permitisse extrair quanto à conduta em concreto de algum acusado. A simples alegação de sua condição como responsável por força de determinada previsão. Porém, apesar de refletir a prática da jurisprudência administrativa do colegiado, me parece que não é o sistema hoje expressamente positivado nas normas regentes, em que se atribui à acusação o ônus de descrever a conduta em concreto que atribui a quem a acusa, e como essa conduta teria sido determinante para a ocorrência das infrações. Num caso como o destes autos, há de se reconhecer que essa transferência do ônus não impossibilita materialmente a defesa, que poderia ter sido feita como indicado no voto do ilustre relator. Porém,
o devido processo tem em sua dimensão formal importantes garantias, que não deveriam poder ser relativizadas de modo a só poderem ser invocadas quando se verifique prejuízo material ao exercício de defesa. São obrigações que o Estado acusador tem que cumprir como fim em si mesmo, por proteger bens que se espraiam a outros valores e outros interessados. Que prejuízo material a defesa haveria, por exemplo, se uma prova ilegalmente obtida fosse usada pela acusação? Não necessariamente haveria esse prejuízo. Nem por isso, porém, se pode fazer uma análise casuística sobre em quais casos ela é admitida e em quais casos não é. São mandamentos categóricos. Exigir individualização da conduta é a regra. Ela poderia, em tese, conter exceções, dizendo algo equivalente a caber ao acusado, em caso de acusação de violação de dever diligente, quando o ocupante de determinados cargos produzir as evidências daquilo que praticou no intuito de evitar a ocorrência de falhas cometidas por terceiros. Nessa hipótese, a ampla defesa não estaria, a meu ver, prejudicada, pois o acusado saberia de antemão o que deveria provar. Mas não me parece ser o que diz o regramento vigente. Sem a exceção expressa, o acusado que se vê diante de uma peça acusatória que não lhe atribui conduta pode consultar a norma de regência e ser levado a apontar apenas que a acusação falhou ao descumprir frontalmente uma regra processual. A partir daí, seria uma ladeira escorregadia, que outras garantias processuais o acusado deve adivinhar que não se aplicam. Imputações não contidas na peça acusatória também necessariamente impedem materialmente a defesa, como este mesmo processo revela, mas isso porque foi dada a oportunidade de se manifestar sobre ela, sobre a nova manifestação, né? Ainda assim, não se poderia condenar com base em um elemento não presente desde a acusação inicial. Conclusão. Em suma, feitas as considerações acima, entendo que aquilo que a acusação imputou a título de conduta em concreto aos acusados, pessoas naturais, é insuficiente para caracterizar sua culpabilidade, considerando que, diferentemente do voto do relator, a acusação não faz nenhuma afirmação sobre atos ou omissões que eles teriam tido naquilo que lhes cabia, tais como composição da equipe, direção, supervisão e execução dos trabalhos, nos termos previstos nos normativos. E não vejo como se poderia exigir, sob as normas atualmente vigentes, que a defesa trouxesse aos autos a conduta positiva mantida pelos acusados, para evitar esses resultados. Defendendo-se apenas do que lhes foi expressamente imputado, entendo que faltam nos autos evidências suficientes de uma atuação carente de cuidados e diligências, da qual pudesse ter decorrido a ocorrência das inadequações encontradas nas demonstrações financeiras. Nesses termos, voto pela absolvição dos acusados Paulo Sérgio Tufani e Raul Antônio Corrêa da Silva e acompanho as demais conclusões do voto do relator. São os termos do voto, senhor presidente. Com o voto do diretor-relator. Boa tarde a todos. Eu acompanho o voto do presidente integralmente. Obrigado. Com o voto do diretor Flávio Bendia. Também acompanho o seu voto na integralidade. Obrigado. Bom, então vou proclamar o resultado. Por unanimidade, foi reconhecida a absolvição tanto da BDO quanto dos senhores Paulo Tufani e Raul em relação ao primeiro, ao quarto e ao quinto grupo de imputações. Por unanimidade, foi reconhecida a condenação da BDO em relação ao segundo e ao terceiro grupo de imputações. Por unanimidade, estabeleceu-se uma aplicação de uma multa pecuniária de R$200 mil. Por maioria, reconheceu-se a condenação dos senhores, a absolvição dos senhores Paulo Tufani e Raul, dos mesmos grupos de imputação, primeiro, quarto e quinto da BDO. Vai por unanimidade, né? Não por maioria. A condenação. Não, a absolvição por unanimidade. Eu falei com esse limite, eu tenho toda a razão. E por maioria, a gente reconheceu aqui a condenação do senhor Paulo por uma multa pecuniária de R$100 mil e do senhor Raul por uma multa pecuniária de R$75 mil. A despeito da turma aqui ser muito versada no assunto, dispensar qualquer esclarecimento nesse sentido, informamos os acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agradeço a todos, desejo uma boa tarde. Obrigado.